Muito bom dia, muito bom dia. Um sábado abençoado da parte do Senhor nas nossas vidas. Quero trazer hoje para a nossa reflexão um texto que ao longo dessa semana falou muito ao meu coração. O Senhor falou comigo com relação a esse texto. E é o menor versículo da Bíblia, mas que contém uma verdade grande. O versículo lá de João 11, versículo 35, do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, que diz: Jesus chorou. Só fala isso. Jesus chorou. Mas se formos analisar dentro do contexto, Jesus estava indo para a cidade de Lázaro, onde ele havia falecido, e já havia 4 dias de falecido. Jesus chegou naquele lugar sabendo o que ele ia fazer. Ele foi naquele prazo, pois ele sabia o porquê. Mas, ao chegar ali, e ao ver toda aquela situação, ao ver as pessoas, a tristeza das pessoas, os familiares desolados, ele se compadeceu. Ele teve empatia. Ele poderia ter chegado ali com toda a pompa e falado: gente, não precisa ficar assim não, fica tranquilo, vocês não sabem quem sou eu? Vocês não sabem o que eu posso fazer? Lázaro, vem para fora. Pronto, acabou. Ele podia ter feito, mas não. Isso nos mostra que o Senhor, Ele se compadece de nós. Quando a palavra diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, Ele deu o exemplo. Ali ele deu o exemplo disso. Ele foi o exemplo vivo disso. Isso nos ensina que nós devemos ter compaixão das pessoas. Nós devemos nos colocar no lugar das pessoas. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Ele se condoeu, sentiu a dor daquelas pessoas naquele momento. Ele foi ali para realizar um milagre. Ele foi ali para mostrar que ele era Deus, porque os judeus acreditavam que uma pessoa poderia ressuscitar até o 3º dia, mas após o 3º dia, só se Deus descesse do céu para fazer um milagre. E assim, eles comprovaram que Jesus era Deus. Deus estava com eles, que Deus operou aquele milagre. Lázaro foi ressuscitado. Mas o mais importante que nós vemos aí não foi a ressurreição do Lázaro, mas foi essa questão do Senhor ter se compadecido. Porque se Jesus tivesse chegado ali, como eu falei, com toda a pompa e feito um milagre, as pessoas talvez não iriam focar no milagre, mas sim na arrogância, na presunção, na soberba, porque é o que iriam dizer dele. Nossa, chegou aí todo cheio de pompa, chegou aí todo soberbo, todo arrogante. Quem é ele para chegar desse jeito? E o milagre talvez até fosse diminuído, dada a postura que ele iria tomar. Mas ele não agiu assim, pois o Senhor não era assim, nunca foi assim, o Senhor não é assim. Tanto é que ele diz que está à porta e bate na porta do nosso coração. Se nós abrirmos, ele entra e vem e faz morada. Aí ele vem e se assenta do trono do nosso coração e põe a casa em ordem. Mas ele bate na porta, ele não invade.
Senhor não vai invadir nunca a minha vida e a tua vida. Ele nunca vai nos obrigar a nada. Servir a Ele é uma questão de escolha. Quem me segue? Ele fala e ele continua andando. Cabe aos homens darem ouvidos e abandonarem tudo, a velha vida, as velhas práticas, e seguirem a Ele. E cabe a nós sermos imitadores de Cristo no tocante à compaixão. Nos colocarmos no lugar das pessoas que sofrem para podermos ajudar, porque só quem perdeu um ente querido sabe a dor que está sentindo. E dependendo do grau de parentesco, essa dor ainda é muito maior. Mas você não precisa perder um filho para saber a dor que uma mãe está sentindo, que um pai está sentindo. Você não precisa perder um pai para saber a dor que um filho, que uma criança está sentindo. Perder um pai tão jovem, talvez ainda sem estrutura para poder compreender direito o que está acontecendo. Mas se nós tivermos compaixão, nós vamos saber nos colocar no lugar daquela pessoa, sentir um pouco daquela dor, e para poder assim sabermos ajudar aquela pessoa a suportar esta dor, a conseguir também superar com o tempo, ver aquela ferida cicatrizar, ser sarada da maneira correta, sem traumas, sem ressentimentos, sem mágoas. Às vezes situações acontecem na vida da gente e a gente fica sem chão, fica sem estrutura, e muitas das vezes procuramos pessoas para nos ajudarem, tentamos desabafar e somos mal compreendidos. Muitas vezes as pessoas já olham e falam: ih, lá vem fulano, olha só, ele só traz problema, parece que tem uma nuvem negra sobre a cabeça dele. Se coloca no lugar do outro. Quem sabe um dia você também não vai ter essa nuvem negra sobre a sua cabeça e você vai almejar, desejar ter alguém em que você possa encontrar um alento, um ombro para chorar, um ouvido para ouvir, alguém para te dar um conselho, para te orientar em momentos de dúvida. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor almeja ver em nós, que sejamos imitadores de Cristo no tocante à compaixão, pois Ele nos ensinou isso. Ele nos instruiu a isto, e nisto serão conhecidos como meus discípulos, por amar uns aos outros. O amor seja não fingido, seja verdadeiro, seja sincero, seja como está escrito lá na palavra do Senhor, o amor que tudo espera, tudo suporta. Que venhamos viver assim. O menor versículo da Bíblia traz grande sabedoria para as nossas vidas. Coloquemos isso em prática. Um sábado abençoado para todos nós. Fiquemos todos com Jesus.